Você acha que vai perder 10, 20, 30 quilos em 2, 3 meses usando as canetinhas emagrecedoras? Pois bem, eu vim aqui para falar para vocês que provavelmente vocês não vão alcançar esse resultado. Hoje nós vivemos uma febre das tais das canetinhas emagrecedoras. E a gente é bombardeado quase todo dia com vídeos no Instagram, no YouTube, no TikTok de pessoas que falam que perderam 15, 20, 30 quilos em 1, 2, 3 meses usando as tais das canetinhas emagrecedoras. Mas eu quero falar para você aqui hoje que isso é ou uma mentira, que a pessoa está mal intencionada, querendo te vender um produto paralelo, ou a saúde dessa pessoa está em risco. Vamos falar de maneira prática quanto que essas medicações podem fazer você emagrecer. Eu tô falando aqui do Ozempic, que é a semaglutida, ou da tirzepatida, que é o Mounjaro. Hoje, os estudos científicos mais robustos colocam uma média de perda de peso para essas medicações entre 600 a 800 gramas de peso perdido por semana. Então, independente daquilo que você faça, mudança de estilo de vida, exercício, se você tem alguma comorbidade, em média, os pacientes que são estudados nesses estudos científicos perdem entre 600 a 800 gramas por semana. Eu estou fazendo uma média aqui entre o Ozempic e o Mounjaro. O Mounjaro perde um pouco mais, mas o Ozempic também perde muito próximo desses valores. Por que eu estou falando de média? Porque se for para esperar algum resultado, a gente tem que esperar um resultado na média. Porque essas medicações, elas também dependem do organismo do paciente, mas dependem muito mais de um outro fator que quase ninguém fala, que é a questão do escalonamento de dose. Essas medicações, vamos falar do Mounjaro. O Mounjaro começa com 2,5 miligramas, tá? É a primeira dose desse tipo de medicação. É uma dose subterapêutica, uma dose de entrada e é a caneta mais vendida que tem nas farmácias. Depois vem a dose de 5 miligramas, que é a primeira dose de entrada dessa medicação. Depois vem para 7,5, 10, 12,5 e 15. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Os estudos científicos são feitos com as dosagens de 10 miligramas e de 15 miligramas. E sobre o Ozempic, ou o Wegovy? Começa com 0,25, depois passa para 0,50, depois pula para 1 miligrama, depois para 1,7 miligramas e depois 2,4. Já tem estudos falando de 3,2 miligramas. Vamos falar da nossa realidade no dia a dia das farmácias no Brasil. Como que a gente faz esse escalonamento de dose? Todo fabricante, todos os estudos científicos e todo médico que preza pela ciência, preza pela saúde do seu paciente, faz o escalonamento de dose de maneira assertiva. Como funciona isso? Você não aumenta a dose antes de 3 ou 4 aplicações. Então você começa lá com vamos falar do Mounjaro, começa lá com 2,5 miligramas, 4 aplicações, praticamente um mês. Aí você pode passar para 5 miligramas, 4 aplicações. Aí você pode passar para 7,5 e assim por diante. Mas qual é o problema? Quanto maior a dose, maior o custo da medicação para o paciente. E aí entra uma parte muito importante do acompanhamento médico. Explicar para o paciente, talvez a dose terapêutica para o organismo dele não seja a menor dose. Eu tenho paciente que emagrece bem com a subdose, 2,5. Tem pacientes que emagrecem bem com a dose de 5 miligramas. E eu tenho pacientes que só alcançam a média de perda mensal com 12,5 ou 15 miligramas. E é aí que eu quero começar a conversar sobre expectativas. Qual a expectativa que você tem de perda de peso com o uso desse tipo de medicação? Isso é muito importante para o seu tratamento, para o controle do seu peso, para a sua saúde depois que terminar o tratamento, para não haver abandono do tratamento e principalmente para não haver reganho de peso quando você terminar o tratamento com esse tipo de medicação. Vamos começar a falar dos fatores que influenciam na quantidade de peso que você vai perder por mês. Primeiro, sexo. Homens perdem mais peso do que mulheres, isso é um fato que a gente vê em estudos científicos e dentro dos consultórios. Vou dar um exemplo prático com os meus pacientes que eu acompanho. Os homens, por semana, utilizando tirzepatida, perdem em torno de 850 gramas a 1 quilo. Já as mulheres perdem em torno de 650 gramas a 750 gramas. Você vê uma diferença muito clara entre homens e mulheres. Por quê? O metabolismo dos homens e das mulheres são completamente diferentes. Por que isso acontece? Porque o metabolismo de homens e mulheres são diferentes. Vamos falar de retenção de líquido. Quem mais retém líquido? Mulher. Vamos falar sobre ciclo hormonal. Quem tem um ciclo hormonal que é mensal? A mulher. Retém líquido, o útero aumenta, passa lá por aquela TPM e tudo mais, a mulher se sente inchada, tudo, vai pesar na balança, tá lá 1 quilo a mais, 1,8 kg a mais. Então nós temos fatores que influenciam muito entre os sexos para perda de peso semanal ou mensal. Outro fator que influencia a perda de peso, a idade, e influencia muito.
Vou falar de novo exemplos práticos dos meus pacientes que eu atendo. Pessoas que estão abaixo dos 35 anos perdem em média entre 850 a 950 gramas por semana, ou seja, mais ou menos 3,7 kg a 4,2 kg por mês, usando tirzepatida. Agora, os pacientes que estão ali na casa entre 36 e 45 anos, veja bem como cai. Esses pacientes perdem em média por semana 750 a 850 gramas, ou seja, a perda máxima que os pacientes entre 36 e 45 anos têm por semana é a perda mínima que os pacientes abaixo de 35 anos apresentam por semana. Mas olha só como muda. 46 a 55 anos, os pacientes perdem entre 650 a 750 gramas por semana, totalizando aí 2,8 a 3,3 quilos por mês. De novo, a perda máxima por semana que esses pacientes entre 46 e 55 anos alcançam é a perda mínima da faixa etária anterior. E olha só, pacientes que estão acima dos 56 anos vão perder entre 550 gramas a 650 gramas, ou seja, 2,4 kg a 2,8 kg por mês. Novamente tem uma queda por causa da idade. Outros fatores que geram queda também nesses valores que os pacientes perdem de peso por semana ou por mês são as comorbidades. Paciente que está com uma resistência à insulina muito alta, vitamina do complexo B baixa, está com vitamina D baixa, pacientes que têm um estilo de vida muito sedentário, e ali envolve pacientes que estão com a insulina muito alta, ou seja, com uma resistência à insulina ou pré-diabetes ou diabético, pacientes que estão com triglicéridos, colesterol alto, ou seja, síndrome metabólica, pacientes que estão passando por uma inflamação crônica devido a esse estado de sobrepeso e obesidade. Tudo isso influencia na perda de peso. Pacientes femininas que estão passando ali pelo climatério, que seria o período de pré-menopausa, menopausa e pós-menopausa, com desregulação hormonal, normalmente também têm mais dificuldade para perder peso e não conseguem alcançar essa média. Pacientes homens com testosterona baixa, GH baixo, também tendem a perder menos peso do que os pacientes que estão com esses hormônios regulados. O estilo de vida dos pacientes também influencia muito. O paciente sedentário que não pratica atividade física, nem musculação, nem aeróbico, nem bicicleta, nem beach tênis, nem nada, também influencia na perda de peso média que ele alcança por mês. Então dá para perceber que são vários fatores que vão colocar o paciente dentro de uma média de perda de peso. E não tem segredo, existe uma média de perda de peso. Quando você vê um vídeo no Instagram, no TikTok, ou depoimento de alguém que perdeu muito peso em pouco tempo, liga um alerta na sua cabeça. Isso é um sinal de que essa pessoa não está emagrecendo com qualidade. Normalmente o que a gente vê nesses casos é que o paciente está perdendo muita massa magra, músculo, e o músculo é a poupança da nossa saúde. Quanto menos músculo, pior estão os índices da nossa saúde. Eu vou explicar o que isso tem a ver com a sua saúde. Uma coisa muito importante para a perda de peso é o chamado gasto energético total diário. Tudo aquilo que você gasta de energia, ou seja, de calorias, para viver o teu dia a dia. Uma das coisas mais importantes desse gasto energético total é a taxa metabólica basal. É aquilo que você gasta de energia em repouso, sem fazer nenhuma atividade física para gastar energia propriamente dito. Quem mais eleva esse número da taxa metabólica basal são os músculos que nós temos. Quanto mais músculos, maior o número da taxa metabólica basal, ou seja, aquilo que você gasta de calorias por dia, sem fazer exercício, sem se movimentar, sem fazer nada, assistindo filme, Netflix no sofá. Se durante o tratamento para emagrecimento você perde muito músculo, quando você terminar esse tratamento, a chance de que você esteja com uma porcentagem de gordura muito alta é enorme. E estando com uma porcentagem de gordura muito alta, mesmo estando com o peso ideal na balança, a chance de reganho de peso, chamado efeito rebote, é muito maior. Quem vai segurar o seu peso no lugar quando você chegar no peso ideal é a quantidade de músculo que você tem e aquelas mudanças do estilo de vida que você conseguiu fazer durante o tratamento, ou seja, alimentação adequada e exercício físico. E por falar nessas duas coisas, uma estratégia muito bem estabelecida é aliar a alimentação adequada com contagem de macronutrientes, principalmente proteína, e exercício físico resistido, principalmente musculação. E eu já fiz vídeo aqui no canal falando disso, então eu vou deixar aqui
Mas no final, para você continuar construindo o conhecimento a respeito dessa estratégia para emagrecimento com saúde, vale a pena ver esses vídeos que eu deixei para você. Veja bem, esses números que eu mostrei para vocês e que os artigos científicos mostram é uma média. Logicamente, tem pacientes que vão perder mais quilos em menos tempo, mas também tem a possibilidade do paciente perder menos peso no período. Então, uma coisa muito importante é você fazer um acompanhamento médico-nutricional para saber como você está emagrecendo, qual a qualidade do seu emagrecimento, falando muito francamente, massa magra perdida e taxa metabólica basal que você está mantendo. E, logicamente, também o percentual de gordura do seu corpo. Não adianta você chegar no peso ideal na balança e o corpo não está bem estruturado, não ter músculo suficiente para manter o peso no lugar e tá com gordura em excesso. Agora, uma outra coisa muito importante que eu preciso falar também é a questão do escalonamento de doses. Essas medicações, como eu falei, elas têm doses. E as doses menores, normalmente, os pacientes não apresentam a perda de peso dentro do esperado por essas médias. O que eu quero dizer com isso? 2,5 mg para o Mounjaro e 0,25 mg para o Ozempic são subdoses, nem entram dentro da faixa de dose terapêutica, são doses de entrada da medicação, para o seu corpo ir se acostumando e você não ter aqueles efeitos adversos já muito conhecidos desse tipo de medicação. A partir daí, a gente já tem a dose de 5 mg para Mounjaro e 0,50 para o Ozempic, que já entra dentro da faixa terapêutica. Mas deixa eu contar um segredo para você. Os fabricantes e os estudos científicos mais robustos só utilizam as doses de 10 mg e de 15 mg no Mounjaro e de 1,7 e 2,4 no Ozempic para falar sobre essa média. Então essa média que eu falei que os pacientes perdem aí em torno de 600, 700 a 800 gramas por semana, tanto com o Ozempic quanto com o Mounjaro, ele é estabelecido em cima dessas doses mais altas, não dessas doses menores. E aí é que entra a expectativa do paciente e a realidade do tratamento. Pode ser que a sua faixa terapêutica não seja das doses menores. Talvez você precise alcançar uma dose de 10, 12,5, 15 mg no Mounjaro para começar a perder peso nesses valores médios que eu mostrei para vocês. E aí entra um acompanhamento muito importante do profissional para explicar como que é feito esse escalonamento de dose de forma segura e entra também a sua expectativa financeira, porque quanto maior a dose, maior é o valor dessas medicações. Vamos falar como que é feito o escalonamento seguro dessas drogas. Normalmente, os fabricantes de estudos científicos e nós que estamos na linha de frente desse tipo de tratamento, utilizamos um escalonamento de dose da seguinte maneira: a cada 4 doses a gente pode subir. Então, começou o tratamento, 2,5 mg para Mounjaro, 4 aplicações, pode subir para 5 mg. 4 aplicações em 5 mg, pode subir para 7,5 e assim sucessivamente. Se você estiver perdendo peso já dentro da média esperada, com a dose de 5 mg, de 7,5, você não precisa aumentar essa dose e gastar mais dinheiro. Você pode manter essa dose enquanto o seu organismo estiver respondendo bem, ou seja, perdendo peso dentro da média para o seu sexo e para a sua idade. Mas, se você entrou num platô de emagrecimento, ou seja, mais que 8 semanas de tratamento sem emagrecer dentro da média, o mais sensato, o mais inteligente é você aumentar a dose, escalonar essa dose, para que o seu corpo passe a responder novamente dentro da média de perda de peso para o seu sexo e idade. Mas isso envolve também um aumento do custo para você. Isso é importante, a gente precisa falar sobre isso. Hoje em dia, a maior taxa de abandono que eu tenho do tratamento nos meus pacientes é por questão financeira. Não se planejar financeiramente para um tratamento que tem começo, meio e fim. Começo, adaptação, meio, manutenção, fim, desmame. Isso é muito importante. Esse prazo total, quando você corta ele no meio, a chance de reganho de peso é muito maior. E você jogar todo esse investimento de tempo e dinheiro no ralo é muito mais fácil quando você abandona o trabalho no meio do período. E a chance de você perder todo esse dinheiro, todo esse tempo investido é muito alta. E aí entra uma chance muito maior de você perder todo o seu dinheiro, todo o seu investimento de tempo, todo o esforço que você fez por ter parado o tratamento no meio. Então vamos falar sobre o cálculo do prazo do tratamento. Paciente que tem que perder, por exemplo, 9 quilos. Se ele vai perder nessa média que nós estamos falando, uma média bem bruta, 3 quilos por mês, ele precisa de 3 meses para perder 9 quilos. Mas vamos dizer que no primeiro mês, tomando dose de 2,5, ele chegou nessa média. Mas no segundo mês ele não chegou. Então a gente precisa escalonar a dose. Aumenta para 5 mg no caso do Mounjaro. Aí ele perde peso mais aquele mês,
só que ele entra de novo num platô. Precisa escalonar a dose para 7,5. Mas vamos dizer que nesse período ele não conseguiu perder os 9 quilos que ele queria, ou perdeu 9 quilos, só que perdeu muita massa magra porque ele não contou ali com alimentação adequada e exercício físico. Ele precisa aumentar mais um mês nesse tratamento. Você se planejou para ficar 4 meses de tratamento? Você parou para pensar que talvez depois desses 4 meses você precisa de mais um tempo para manutenção e desmame dessa medicação? Então toda essa parte do planejamento de tempo é muito importante. Você precisa ter em mente de que o tratamento tem um começo, escalonamento de dose, um fim e um fim gradual, diminuindo as doses para que o seu corpo vá acostumando normalmente a essa nova realidade. Pessoal, eu não estou aqui para criar um alarde. Você vai perder peso, só que não necessariamente perder muito peso em pouco tempo. Isso é o mais importante. Essa mensagem que eu quero deixar para vocês. É melhor que vocês ajustem as suas expectativas quanto ao tratamento com dados reais do que com essas mentiras que nós vemos hoje nas mídias sociais. Pessoas que perdem muito peso em pouco tempo. Essas pessoas fatalmente estão perdendo massa magra ou vão ter um rebote muito grande e ter um reganho de peso em curto prazo. Vamos falar então de manutenção de massa magra. Eu já dei uma pincelada. Precisa contar macronutrientes, principalmente proteína, e precisa fazer exercício físico resistido, ou seja, musculação, para manter a massa magra no lugar, o músculo no lugar. Para você manter uma taxa metabólica basal alta, uma taxa metabólica basal boa para o seu biotipo e, logicamente, um gasto energético total diário alto. Nesse caso, você também precisa levar em consideração de que todo o processo de emagrecimento leva um pouco de massa magra embora, um pouco de músculo esquelético embora. E esses tratamentos não são diferentes. Falando um pouco do Mounjaro, do peso total que você perder, mais ou menos uns 20, 25% vai ser massa magra. Então, se você perdeu ali 10 quilos, 2,5 kg você pode garantir que vai ser músculo que foi embora. Com o Ozempic, a semaglutida, é um pouco diferente. Ele leva um pouquinho mais, ali 27, 30% do peso total vai ser músculo. Isso é um problema muito grave? Não, porque todo emagrecimento leva um pouco de massa magra. Agora você pode diminuir essa porcentagem. Como? Comendo muita proteína, fazendo exercício físico resistido, bom sono, acompanhamento nutricional, acompanhamento multidisciplinar, e aí você diminui muito essa porcentagem para 5, 10% no máximo de perda de massa magra durante o processo. Isso vai fazer com que você mantenha o seu peso no lugar quando você terminar o tratamento. Essa é a parte mais importante para o chamado desmame da medicação. Você já está com uma taxa metabólica basal? Boa. Você já está com um músculo esquelético bom para o seu biotipo? Então está na hora de desmamar, você já pode começar a pensar em deixar essa medicação. Mas muito importante, o peso na balança não mostra para você o quanto de músculo você tem. Peso na balança não mostra para você a porcentagem de gordura corporal que você tem. Então é para isso que você precisa de um acompanhamento. Você precisa fazer bioimpedância com certa frequência, você precisa fazer o cálculo com adipômetro, glicômetro com certa frequência. Quem vai fazer isso é um profissional da saúde, é um nutricionista, é um personal trainer, mas ele precisa avaliar essas nuances do seu corpo para falar, ó, legal, agora você já está com um corpo legal, pode começar o desmame da medicação. E isso normalmente não acontece em 2, 3 meses. Isso precisa de um pouco mais de tempo até que o seu corpo se adeque e até que você mesmo adeque os seus mudanças de estilo de vida para essa nova realidade, para manter esse novo peso, para manter esse novo corpo. Mas então qual é a mensagem mais importante que eu quero deixar nesse vídeo? Para você, sendo muito realista, ajuste as suas expectativas. Pode ser que você não perca peso dentro da média esperada nos primeiros meses ou com as doses mínimas. Você provavelmente não vai perder peso igual estão falando no YouTube, no TikTok, no Instagram, 15 quilos em 2 meses. Você precisa escalonar a dose, você precisa de um tempo para que o seu corpo se acostume com aquela dose e você precisa ter um tempo adequado de começo, meio e fim de tratamento. Normalmente, isso envolve um tempo médio, tá? Não é um tempo curto. Pode não ser um tempo longo, 1 ano e meio, 2, pode ser um tempo de 4, 5 meses, dependendo daquilo que você precisa perder. Mas saiba, não vai ser semanas e não vai ser 1 ou 2 meses só. Na maioria dos casos é 5, 6 meses ou mais.
vai depender do seu biotipo, do seu corpo, dos dados dos seus exames laboratoriais, os dados do seu exame de bioimpedância, mas entenda, existe um tempo para que isso aconteça. Não queira atropelar as coisas. E esse tempo vai envolver também investimento financeiro. Então se programe financeiramente para começar esse tratamento, para que você não interrompa ele no meio e saia frustrado porque você não alcançou o resultado e gastou muito dinheiro com isso. Eu tenho construído aqui no canal muitos vídeos para que você possa se armar com todas essas informações e criar uma estratégia muito robusta e muito eficaz para quando você for utilizar essas medicações. Então me acompanha nesses próximos vídeos aqui para você entender principalmente quais são os pilares da manutenção do peso magro, quais são os pilares da manutenção do peso pós-tratamento e como é feito o desmame do tratamento com o Mounjaro e com o Ozempic. Grande abraço e até a próxima.